Olá, galerinha da enfermagem. Tudo bem com vocês? Novamente aqui no canal Luzes para a Enfermagem. Eu hoje vim com um assunto, né? Que são os sinais vitais. Então, vou falar um pouquinho sobre os sinais vitais. Aqui é a enfermeira Sônia Isabel. E vamos lá aprender um pouquinho sobre sinais vitais. O conceito: sinais vitais são medidas que fornecem dados fisiológicos indicando as condições de saúde da pessoa. Os sinais vitais incluem a verificação da temperatura, do pulso, da respiração, da pressão arterial e dor. Tem como objetivo auxiliar na coleta de dados para a avaliação das condições de saúde da pessoa, bem como na tomada de decisões sobre as intervenções específicas. Então, de acordo com os sinais vitais do paciente, serão tomadas decisões sobre quais tratamento, será aplicado àquele paciente. Principais sinais vitais: temperatura, pulso, pressão, respiração e dor. Terminologias sobre temperatura. A hipotermia é a temperatura abaixo de 35 graus. A febril, 36,1 graus centígrados a 37,2. Febril, 37,3 a 37,7. Febre, 37,8 a 38,9. Pirexia, 39 a 40 e hiperpirexia acima de 40 graus centígrados. O que ocorre? Pode haver aí uma variação de acordo com literaturas. Então, literaturas diferentes, pode haver uma variação desses graus, ok? Fatores que alteram a temperatura do corpo: atividades físicas, fatores emocionais, distúrbio da glândula tireoide, alimentação, ambiente, vestuário, medicamentos, doenças, traumas. Então, todos esses fatores podem alterar a temperatura corporal. Pulso. O pulso também compõe os sinais vitais, que quando se palpa uma artéria, o pulso arterial, é percebido como uma expansão da parede arterial síncrona com o batimento cardíaco. É isso? Pulso radial. A artéria radial encontra-se no pulso. Então, emprega-se os dedos indicador e médio para verificar o pulso. Então, aqui está o pulso. É isso? Você vai aplicar aqui esses dois dedos, o indicador e médio. Aqui passa a artéria radial. Eu digo que esse dedinho aqui é a antena do rádio, para vocês terem uma noção da onde é a artéria radial. Então, ela passa aqui. Com esses dois dedinhos, vocês vão sentir, então, a pulsação, que é síncrona com os batimentos cardíacos. Ok? Além da artéria radial no pulso, locais que são frequentemente verificados a pulsação, pode ser na artéria radial no pulso, nas carótidas no pescoço, na braquial no espaço antecubital, femorais na região inguinal, pediosa nos pés, temporal na face e têmporas e poplite nos joelhos. Então, esses locais que são frequentemente verificados. Já a pressão, nós temos a pressão arterial sistólica, que é a pressão arterial máxima, e a pressão arterial diastólica, que é conhecida como a pressão arterial mínima. Então, sistólica máxima e diastólica mínima. Pressão, como nós vamos verificar com o aparelhinho de pressão. Aqui eu coloquei umas ilustrações, porque existe o aparelho analógico,
existe o digital, então existem vários modelos de aparelho de pressão. Esse é o manguito. O manguito depende da circunferência do braço a ser examinado. Então, se o paciente tem um braço maior, o manguito tem que ser de acordo com a circunferência aí do braço do paciente. Esse é o estetoscópio, onde nós vamos auscultar, né, os batimentos cardíacos. Valores de referência para a pulsação de adultos é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Criança é entre 80 e 120 batimentos por minuto. Bebês, 100 a 160. Idosos pode variar. Valores máximos estabelecidos pelo Consenso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia para indivíduos acima de 18 anos é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, essa associação, né, essa Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz que, vamos dizer assim, a pressão arterial normal é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Terminologia de pressão arterial. Quando é hipertensão, é a pressão arterial acima da média. Quando é hipotensão, pressão arterial inferior à média. Convergente, a sistólica e a diastólica se aproximam e divergente, a sistólica e a diastólica se afastam. Então, essas são as terminologias de pressão arterial. Terminologia de respiração. Eupneia, quando o paciente está com a respiração normal. Dispneia, respiração difícil, trabalhosa, curta. Ortopneia, incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta. Taquipneia, respiração rápida. Bradipneia, respiração lenta. E apneia, ausência de respiração. Valores de referência para respiração. Então, adultos, 12 a 120 inspirações por minuto, criança, 20 a 25, e bebês, 30 a 60. A avaliação dos sinais vitais instrumentaliza a equipe de saúde na tomada de decisão sobre as intervenções. Essas medidas fornecem informações muito importantes sobre as condições de saúde dos pacientes, pois é um método eficiente de monitoramento. É isso? Então, quando nós falamos, só para esclarecer, que, por exemplo, a pressão arterial é 120 por 80, então, a sistólica, que é a máxima, seria, um exemplo, 120. Né? O paciente está com a pressão 120 por 80. Então, a máxima do paciente, que é a sistólica, é 120. E a mínima, 80, é a diastólica. Tá? Então, esses sinais vitais, eles vão dar condições para a equipe ter um parecer daquele paciente, né? Para poder cuidar, para poder implementar medidas, né, de tratamento para aquele paciente. E a dor? A dor, né? Você vai ver como você vai mensurar uma dor, é complicado. Então, você pode pedir ao paciente um grau entre 1 e 10. Ele vai falar, se ele tiver com muita dor, ele vai falar 10, né? Se for mais ou menos, aí ele vai falar 5, 6. Se for, né? Se ele tiver com uma dor menor, aí ele já vai dar uma medida menor e nós vamos, assim, tendo essa condição, né, essas informações aí para poder cuidar desse paciente. É isso? Então, aprendemos hoje sobre sinais vitais. E, voltando, os principais sinais vitais
são a temperatura, o pulso, a pressão arterial, a respiração e a dor. Isso são os principais sinais. Se você gostou dessas informações, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, que eu volto para falar mais coisa da enfermagem, para dar mais dicas. Então é isso. Muito obrigada. Eu volto, hein? Até breve.